Bonjour mes élèves, vous allez bien? Aujourd'hui, on va étudier le pluriel en français. Veremos algumas regras aqui do plural na língua francesa. Porém, eu vou mostrar para vocês aqui a regra geral em alguns casos, tá? Mas sempre teremos alguma exceção. Mas não fiquem muito presos a isso, pessoal. Então, aprenda a regra geral, vão fazendo leituras de textos, vão fazendo aí, criando frases, analisando no dicionário para ver como que pode escrever direitinho, para vocês pegar o máximo de vocabulário possível e também ir aumentando o vocabulário de vocês. Tá? Essa que é a ideia. Porque aqui eu vou explicar uma regra, por exemplo, e eu vou falar, nós temos tais exceções. Mas, Felipe, quando que vai ser exceção? Por que vai ser exceção? Em muitos casos não tem uma explicação para isso. Então, é a própria palavra. Então, a gente vai trabalhar assim, a regra geral, vou mostrar uma ou outra palavra que é muito usada no francês aí, que vai ser uma exceção, e vocês vão tentando reter isso aí da cabecinha de vocês. Tá bom? Então, vamos começar. Então, aqui, pessoal, le pluriel. O título, le pluriel. Bom, antes de a gente começar de fato aqui vendo as regras, se você é novo aqui no canal, inscreva-se, curte, dá aquela força pra gente. Toda quarta e sexta nós temos vídeos aqui no canal, tá bom? Vamos lá. A pronúncia, le pluriel. O primeiro caso, normalement, on emploie S pour mettre les noms au pluriel. A gente vai estudar o plural dos substantivos, tá? Então, normalmente, a gente vai empregar a letra S para o plural. E aí é um detalhezinho interessante. Basicamente, os professores de francês, assim, a gramática diz que no francês é como se fosse no português. Eu vou adicionar um S para colocar no plural. Perfeito. Porém, eu prefiro dizer o seguinte. Nós temos tanto a letra S quanto a letra X. Porque em muitas palavras, o plural vai ser feito com X e não com S. Ah, nós temos mais palavras que serão escritas com S no plural? Sim, mas eu prefiro colocar as duas para vocês verem que não vai ser só uma ou outra exceção. Nós temos muitas palavras com X. Mas vamos lá, vamos começar. Alguns substantivos aqui. Aqui eu coloquei artigos indefinidos, tá? Quem não assistiu a aula de artigos indefinidos e artigos definidos, nós temos também essas aulas aqui no nosso canal, tá? Vou deixar o link aqui para vocês, voltem lá, aprendam direitinho, tá bom? Aqui, olha a pronúncia, pessoal. No singular, un chien. Un chien. No plural, como que fica? Eu vou adicionar um Szinho aqui em chien, tá? Ficando aqui agora, de chien. De chien. Eu modifiquei o artigo indefinido, agora ele está no plural, porque eu tenho aqui cachorros, no caso aqui, vai ser chien é cachorro. Então, cachorros. Analise bem isso aqui. Olha a pronúncia. Un chien, singular, de chien, plural. O S não foi pronunciado. O S da palavra chien não foi pronunciado. Felipe, mas vamos pensar aqui o seguinte, então. Então, se eu estou escutando alguém falando, como que eu vou diferenciar se vai ser um cachorro ou mais de um cachorro? E aí que entra o papel desses artigos. Tanto os artigos definidos quanto os artigos indefinidos da língua francesa. Então, veja bem. Aqui eu falei un chien, então se eu digo para vocês, vou fazer uma frasezinha aqui, ó. Se eu digo assim para vocês, il a un chien. Il a un chien, ou seja, ele tem um cachorro. Agora, se eu quero falar assim, ele tem cachorros, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o artigo definido un, vou colocar o D com S, porque toda vez que eu vou escutar esse D, eu vou saber que está no plural, tá? Quando eu estou usando aqui artigos indefinidos. Ficaria assim, ó. Il a des chiens. Il a des chiens, ou seja, ele tem cachorros. Tomem muito cuidado com isso, porque o Szinho aqui não será pronunciado. Nunca, Felipe. Há algumas palavras que o S vai ser pronunciado, tá? Mas são exceções. Igual aqui, plus, autobus, tá bom? Mas atente-se à regra geral, tá bom? Vamos continuar aqui agora.
vendo mais alguns substantivos. Então, a gente pegou aqui a ideia, un chien, des chiens, a próxima. Une maison, des maisons. Une maison, agora casa aqui é feminino, une maison, des maisons. Tá? Mesma ideia. Vamos para o próximo. Un garçon, des garçons. Une voiture, des voitures. Então, simplesmente aqui eu adicionei o S em algumas palavras aqui, em alguns substantivos, tá? Eu vou adicionar o S para colocar no plural. Geralmente, quando termina com consoantes, tá? Igual ali no caso, voiture terminou com vogal, então eu vou adicionar um S. Então, vamos ver alguns detalhes aqui, que quando termina em AU, EU, é outra ideia, tá? Quando a palavra termina assim. Vamos dar sequência. Attention, attention. Les mots qui se terminent par S, X et Z sont invariables au pluriel. O que quer dizer isso aqui, Felipe? Nós temos palavras na língua francesa que vão terminar com S, X, Z. Então, no singular e no plural é a mesma coisa. É a mesma escrita. Então, veja bem, eu não vou adicionar um outro S. Por exemplo, aqui, ó. Un pays, um país, né? Un pays, des pays. Tá vendo que terminou com S? Terminou com S. Então, aqui agora também, no plural vai ser a mesma coisa. Eu vou só modificando os artigos definidos e indefinidos, como eu disse para vocês no início. E agora aqui, terminou com X. Ou singular. Un lynx, des lynx, des lynx. É a mesma ideia. Então, a gente pode pensar o seguinte. As palavras, quando terminarem com S, X e Z, no plural vai ser a mesma coisa. Aqui, ó, invariable. É a mesma coisa. Eu vou só modificar os artigos dessas palavras, tá? Essa aqui, pessoal, é bem interessante. Lynx, a gente só tem consoante nessa frase, nessa palavra, desculpa. Então, isso aqui quer dizer lince, aquele animal, aquele felino, tá? Que, se eu não me engano, ele se encontra na América do Norte. Canadá, Estados Unidos, lynx, tá bom? E aqui, année, plural, dene. Então, pega essa regrinha agora, tá bom? Uma outra regra que a gente pode ter em francês, agora muito interessante, que vai ser o plural com X. X. Normalement, on met un X quand les mots se terminent par AU, EAU e EU. Então, geralmente, quando as palavras no singular terminarem com S, com isso aqui, ó, com essas três terminações, ou uma dessas três terminações, na verdade, como que eu faço o plural? Eu coloco um X. Felipe, vai ser todas as palavras? Não, mas vai ser a maioria das palavras. A maioria das palavras. Peguem, como eu disse para vocês, a regra geral e vão aprendendo uma ou outra palavra diferente ao longo do tempo, ao longo dos estudos, e vai adicionar na caixinha. Essa aqui termina com EU, por exemplo. Opa, vai ser mais com X, vai ser com essa. É essa aqui. Então, é assim que a gente vai aprendendo. Por exemplo, se eu falo assim, ó. Une eau, des eaux. Tá vendo? Eu só coloquei o X. A pronúncia da palavra modifica? Não. Olha bem, só a palavra é o. E aqui, o. É a mesma coisa. O. Tá? Lembrando aqui, pessoal, quando eu tenho os artigos indefinidos e definidos, tá? No plural, por exemplo, e a palavrinha começar com vogal ou H mudo, todas essas regrinhas, como eu disse para vocês, tá lá da videoaula dos artigos. Então, volta lá, tá? Então, se a palavra começar com vogal ou H mudo e o artigo definido terminar com S, tá no plural, eu sempre vou fazer essa ligação aqui, ó. Des eaux, só dizer, des eaux, tá bom? Un boyau, des boyaux. Un cheveu, des cheveux. Então, essa é a regrinha. Terminar com AU, aqui, ó. AU, na verdade, aqui é AU, né? E aqui é EAU. Por exemplo, o UAU. E então, terminar com EUU também aqui, pessoal, ó. Felipe, tem exceções que você falou. Você falou que não são todas as palavras? Sim. Algumas aqui para vocês. Il y a certaines exceptions
qu'il faut faire attention. Sim, algumas exceções que a gente tem que dar cuidado, tem que ter atenção. Landau, terminou com AU, né? No francês, essa palavrinha vai ser com S, de Landau. Mas tá vendo que também não pronuncia. Na hora da fala até que vai, tudo bem, né? Não tem problema. Mas na hora da escrita tem que tomar muito cuidado. Un pinot de pinot, no plural. Vamos para uma próxima regra aqui. Uma próxima regra. En général, les mots qui se finissent par AL au pluriel deviennent AUX. Ou seja, as palavras que vão terminar com AL, e aqui vai ser a maioria das palavras, no plural eu vou tirar o L e vou adicionar o U e o X. E aqui agora a pronúncia será diferente. A pronúncia vai sofrer uma modificação. Então, veja bem, no singular, un cheval, plural, de chevaux. Un journal, de journaux. Então, tome muito cuidado com isso. Ela terminou em AL. Lembra, são todas as palavras? Não, mas é a maioria, vai ser a maioria delas. Eu coloquei algumas exceções para vocês aqui, que são muito usadas no francês. Tá? Attention, il y a certaines exceptions. Exception. Un carnaval. Em francês também a gente fala carnaval. Plural, de carnaval. Eu vou adicionar um S. Não vai sofrer tanta modificação como a regra diz. Un festival, de festival. Un recital, de recital. Tá? Então, fiquem atentos a essas regrinhas, pessoal. Vamos para a próxima aqui. Normalement, les mots qui se terminent par OU, au pluriel, on ajoute un S. Então, no plural, vamos adicionar um S aqui. Por exemplo, un fou, plural, de fou. Un coup, de coup. Então, só adicionei um S porque a terminação foi O e U. Livre, mas tem exceções? Também tem exceções. Eu vou até deixar mais pertinho aqui, porque faz parte dessa regra. Attention. Veja bem, ibu. No lugar de colocar o S, eu vou colocar o X aqui. De ibu. Genou, de genou. Bijou, de bijou. Como eu disse para vocês, adicionando um S ou X para esse tipo de construção, o som é o mesmo. Então, na hora da fala, tudo bem. Tome cuidado na hora da escrita, tá? Eu vou escrever ibu, plural, com X, não com S. Vamos dar sequência aqui. Mais uma regrinha. Mais uma regrinha. Quand le nom finit par AIL, le pluriel est AILS ou AUX. Ou seja, quando terminar com AIL, tem duas possibilidades aqui. Então, eu não estou falando para vocês que será uma exceção, por exemplo, colocar o U e o X. Não, porque nós temos muitas palavras que vão terminar com S no plural e muitas que sofrerão modificação. Então, aqui não é muito questão de exceção. Vamos pegar alguns exemplos. Un détail, de détail, com S. Un portail, de portail. Un travail, agora aqui vai ser com U e o X. De travaux. Un corail, de coraux. Agora que eu coloquei uma coisinha para vocês, tomem muito cuidado, que a gente usa muito essa palavrinha aqui, ó. Principal. A pronúncia principal do francês. E nós temos 4 variações dela. Isso aqui é um adjetivo, na verdade, né? Então, aqui vai ser principal. Aqui está no masculino singular. E no masculino plural, principaux. Lembra da regrinha lá em cima, que terminou em AL? Vai ser AUX. Perfeito, respeitou a regra.
principal, principaux. Porém, aqui é masculino singular e aqui é masculino plural. E aqui, feminino singular, principal, é a mesma pronúncia do masculino singular. Mesma pronúncia. E agora o feminino plural, Felipe? Principal. Então, esses dois, feminino singular, feminino plural e masculino singular, têm o mesmo som. Principal. Ah, mas isso aí é um adjetivo, perfeito. Mas eu estou ressaltando isso aqui com vocês porque não é só essa palavra. Tem outras também que vão sofrer esse tipo de modificação. Tá? São alguns adjetivos, então tome muito cuidado com isso. E para a gente finalizar a nossa aula de hoje, nós vamos ver essa estrutura aqui, pessoal. Deixa eu só me colocar aqui no cantinho. Beleza. A gente vai ver essa estrutura aqui agora. Essa estrutura aqui agora. Bom, atenção. Aqui é bem interessante, que aqui a gente está no singular e plural, como a gente anda vendo aí, tá? E aqui vai ser o seguinte. Olha a pronúncia. Un œuf. O plural, des œufs. Aqui eu estou cortando, eu estou adicionando o S, ok. Mas aqui eu estou tirando a pronúncia do F e do S. O S não é pronunciado mesmo, ok. Mas o F também eu estou cortando o plural. Un œuf, des œufs. O outro, un bœuf, des bœufs. Então, geralmente, quando tiver esse tipo de estrutura aqui, ó, O, E, U, F, a gente faz esse tipo de modificação no plural. Tá? Un œuf, des œufs, un bœuf, des bœufs. Aqui é bem interessante, porque no singular é uma coisa e no plural é totalmente diferente. Então, veja bem. Un œil, que quer dizer olho, um olho. O plural, des yeux. Des yeux. Bem diferente, né? Atentem-se a isso. Un ciel, des cieux. Un ciel, des cieux. E un os, des os. Un os, des os. A gente viu na regra lá em cima que quando a palavra termina com S, eu não adiciono outro S, perfeito. Mas olha a pronúncia disso aqui, gente. Está modificando a pronúncia. Anos, que eu pronuncio S. Anos, que é um osso. E agora, ossos. Deso. Deso. Então, tome muito cuidado com isso, tá, gente? Tome muito cuidado. Esse documento vai estar disponível para vocês aqui em PDF, para vocês praticarem, estudarem em casa, fazer anotações com muita calma, tá? Dê uma olhada com calma nisso aqui, tentem reter bem essas regrinhas aí, quando termina em AU, EAU, OU e por aí vai, tá bom? Agora é colocar em prática. Bonnes études, merci beaucoup, au revoir.